O que um jogo lançado em 2006, praticamente 2 décadas atrás, pode nos ensinar sobre resistência, liberdade e luta contra a opressão? Final Fantasy XII não é apenas uma aventura épica com magias, monstros sobrenaturais, dragões e coisas desse tipo. É um jogo que vai muito além. Ele é um jogo que incorporou na sua narrativa algo extremamente político, que reflete temas como colonialismo, rebelião e busca por autonomia. E hoje a gente vai explorar como a história de Dalmasca e a sua resistência contra o Império Arcadiano dialogam com teorias decoloniais e revolucionárias, trazendo à toa reflexões que ecoam com a história da humanidade. Mas antes da gente entrar de fato no tema do vídeo, eu queria deixar claro que eu sou muito fã de Final Fantasy XII, é um dos meus jogos preferidos da vida, mas esse vídeo aqui não é para falar tanto a respeito do jogo em si, das questões técnicas, porque as questões técnicas de Final Fantasy XII são sensacionais. É um jogo incrível, como eu comentei, tem quase 20 anos e ele é atual até hoje porque ele é muito bem feito em tudo que ele se propõe a fazer. Hoje o foco vai ser um pouco mais com o enredo do jogo e como ele conversa com a nossa realidade, com estudos historiográficos e decoloniais. E pode até soar um pouco prepotente o que eu vou falar aqui, mas esse vídeo vai além de uma mera análise ou um mero comentário sobre um jogo. Eu quero que esse vídeo seja uma reflexão de como a gente pode ver a ficção como uma aliada para a gente entender questões da nossa própria realidade, sobre como a ficção pode nos ajudar a entender a luta de povos oprimidos ao longo da nossa história. E para isso a gente vai usar pensadores como Eric Hobsbawm e afins que estudaram a fundo revoluções, movimentos de resistência e pensamento decolonial. Então se tu já jogou Final Fantasy XII, fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai te ajudar a ver o jogo com outros olhos e até gostar mais ainda de Final Fantasy XII. E se tu não jogou, não tem problema, vai ter um spoiler aqui, outro ali, mas nada demais que vai estragar a tua experiência ou coisa assim. Eu te garanto que vai dar até vontade de jogar se tu ainda não jogou até hoje. Mas acima disso, eu pretendo te mostrar nesse vídeo aqui por que essa história é tão relevante. Bora lá! Se eu quero falar sobre o decolonialismo rebelde de Final Fantasy XII, a gente tem primeiro que entender o que é o colonialismo e o que é o pensamento decolonial, né? Da onde é que vem o decolonialismo? Bora lá. Segundo Eric Hobsbawm, em seu livro A Era dos Impérios, o colonialismo é a expansão de um poder dominante sobre territórios e povos, muitas vezes justificado por uma suposta superioridade cultural ou tecnológica. E é exatamente isso que a gente vê em Final Fantasy XII. Arcadia não é apenas um império poderoso. Ela se vê como uma civilização superior, que tem o direito, entre aspas, de dominar Dalmasca. E se a gente trazer, para a história da humanidade, para nossa história, inclusive a história do Brasil, a gente vê que isso aqui é bem fácil de identificar, na verdade. Se a gente pegar, por exemplo, ali os povos que foram colonizados na África, por toda a América. Enfim, a história de expansão da Europa carrega consigo esse pensamento, esse direito de colonizar outros povos, que inclusive era muito justificado por parte da igreja, A igreja chancelava muito desse pensamento de superioridade, de povos sobre outros. Mas esse é o assunto para outro vídeo. A questão é que o colonialismo ele se baseia na ideia de que um povo é superior a outro e por isso tem o direito de colonizar aquele povo, explorar e impor a sua cultura, visão de mundo e estilo de vida. Mas beleza, voltando aqui para Final Fantasy XII, Dalmasca não aceita passivamente essa dominação. A resistência liderada pela princesa Ashe e por personagens como Bash e Van refletem o que Hobsbawm chamaria de revoltas contra a opressão. Essas revoltas não são apenas sobre independência política, são sobre identidade, cultura e a luta para não ser apagado. E aqui a gente chega num ponto crucial. A resistência em Final Fantasy XII não é romantizada. Ela é cheia de dilemas morais, traições e sacrifícios. Isso nos lembra que a luta contra o colonialismo nunca é simples ou mesmo linear. Existem camadas de cinza aqui. Um exemplo muito claro disso é o irmão do Van, que morre nos primeiros minutos do jogo com apenas 17 anos, sendo uma vítima clara de guerras que acontecem por conta da ocupação injusta de colonizadores.
Mas, mais do que isso, o Van, que é um dos protagonistas de Final Fantasy XII, também é apresentado como uma vítima disso. Antes, ele e o irmão já eram órfãos, né? Tinham perdido ambos os pais para uma doença que, na história do jogo, né, pela descrição, ela lembra ali a peste negra. E depois o Van fica sozinho e vai morar com a Penelo, né, que é uma amiga de infância. Até que os pais dela também morrem e ambos se tornam órfãos, tendo que se virar pelas ruas e se tratando como irmãos. E essa parte aqui, essa não romantização da resistência e da guerra, me lembra até um filme muito triste, um dos primeiros do estúdio Ghibli, né, O Túmulo dos Vagalumes, em que ele traz uma visão não romantizada da guerra, mostrando como fica a vida das vítimas da guerra, não necessariamente os soldados e tal, aquela coisa épica das batalhas, mas das pessoas que não estão no campo de batalha e são impactadas por essa guerra. Final Fantasy XII é um jogo tão maduro que ele se preocupou até nisso, né? A realidade é de quem não participa diretamente, mas é diretamente afetado pela guerra, é muito cruel, né? Crianças se tornam órfãos, pais que perdem filhos e coisas assim, né? Essa não romantização da guerra, para mim, é um dos grandes pontos altos de Final Fantasy XII. Já que a gente já entendeu o que é o colonialismo, agora a gente pode falar de decolonialismo. O pensamento decolonial é discutido por autores como Walter Mignolo e Aníbal Quijano. Eles propõem a desconstrução das estruturas de poder impostas pelos colonizadores, não apenas no plano político, mas também cultural e epistemológico. E é aqui que Final Fantasy XII brilha mais uma vez. Em Final Fantasy XII existem os espíritos de Okuria, que são entidades divinas que manipulam a história de Valice, que é o nome do mundo de Final Fantasy XII. Esses espíritos escolhem quem deve governar e quem deve ser dominado ao longo da história. Eles representam, pelo menos a meu ver, uma ideia de destino imposto, algo que Ash rejeita ao destruir a Nethersite. Essa decisão simboliza a rejeição de um sistema de poder que determina o lugar dos povos no mundo. E trazendo aqui para a realidade, isso me parece muito uma espécie de materialização da teoria do direito divino, né? Que durante boa parte da Idade Média ajudou a justificar o absolutismo monárquico, por exemplo, que também foi um dos principais pontos de justificação do colonialismo. O absolutismo monárquico e, na verdade, essa teoria do direito divino dizia, né, como eu comentei, que reis, imperadores, né, e grandes líderes têm o direito de governar que foi cedido por Deus ou por alguma divindade. E por isso eles têm a capacidade e o direito de manter essa dominação sobre outros povos ou sobre uma população dominada. E isso fundamentou monarquias e impérios durante séculos. Mas durante o século XVIII, com o Iluminismo, essa justificativa começou a perder força até que revoluções começam a acontecer. Inclusive, uma das principais é a Revolução Francesa, que é estudada e tida como uma das principais revoluções da história, derrubando o absolutismo monárquico na França e influenciando outros países com os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade que ecoam até hoje na história da humanidade. Quantas vezes na história real, povos colonizados foram forçados a aceitar uma visão de mundo que não era a deles? A luta de Ash aqui não é apenas contra a Arcadia, é contra a estrutura de dominação que existe há séculos e que a gente também vê ao longo da nossa história. O que eu gosto muito de Final Fantasy XII é que eles trazem essas questões que às vezes é um pouco difícil da gente entender ou enxergar quando a gente está estudando história no ensino médio ou mesmo no ensino superior, mas que quando a gente vê um exemplo mais claro e que a gente está um pouco mais imerso, como no caso de um videogame, fica muito mais simples de entender. E eles trazem esses conceitos que são bem complexos de forma muito natural, eu acho, dentro do jogo. Isso aqui me ganha demais. Então esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude decolonial, ele desemboca naturalmente em um outro tema que são as revoluções. Eric Hobsbawm, novamente, em A Era das Revoluções, mostra que as revoluções não são apenas sobre derrubar governos, são sobre construir novos sistemas e novas formas de viver. Igual como a gente viu na Revolução Francesa, em que o povo sai do absolutismo monárquico e passa a viver um sistema democrático, ou mesmo na nossa história recente, quando o Brasil finalmente consegue vencer a ditadura militar e se democratizar mais uma vez com uma nova Constituição baseada e estabelecendo os direitos humanos. E é algo nesse sentido que a gente vê ali pelo final de Final Fantasy XII. Com a queda do Vayne, que é o principal vilão de Final Fantasy XII, e a destruição da Nethersite,
Dalmasca não apenas recupera sua independência, ela redefine seu futuro. Van, Ashe, Balthier e os outros personagens representam diferentes facetas dessa luta. O Van, por exemplo, é o jovem órfão, como eu já comentei, vítima da guerra. Mas acima disso, ele é sonhador e mostra que a esperança é essencial para vencer esses desafios. A Ashe é a representação da liderança. Ela nos lembra que a liberdade exige sacrifícios, mas nunca desanimar. O Balthier, por exemplo, é o pirata. Ele simboliza a busca por autonomia, autodeterminação, mas esse nunca abandonar o seu sonho de liberdade. Mas acho que todo o grupo de Final Fantasy XII e a história do jogo em si, eles representam algo ainda maior e mais importante. A luta contra o colonialismo e a opressão não termina com a vitória. Ela continua na construção de um mundo mais justo. E eu acho que é esse o grande ensinamento de Final Fantasy XII. Eu não acho que Final Fantasy XII é tão aclamado, e tão amado até hoje apenas pelo seu gameplay e questões técnicas que são excelentes. É além disso. Eu acho que principalmente por esse jogo carregar uma mensagem tão forte, tão importante e tão real. Ela é uma mensagem tão bonita que é difícil dela ser ignorada. É um jogo que nos mostra que a luta pela liberdade ela é complexa, ela tem muitos desafios, tem dilemas inclusive morais, mas ela é também cheia de esperança. E mais que isso, ela nos mostra também que a verdadeira vitória vai muito além de superar ou destituir o opressor. A verdadeira vitória está em conseguir continuar lutando para conseguir um futuro melhor em que todos possam viver dignamente. Então, se tu já jogou Final Fantasy XII, eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado a enxergar esse jogo com outros olhos. E se tu não jogou, eu espero que esse vídeo tenha despertado a vontade de jogar esse jogo que eu te garanto que é excelente. Comenta aqui qual foi a tua experiência com Final Fantasy XII, que eu tô muito afim de saber, porque eu amo esse jogo aqui. E se tu gostou desse vídeo aqui, um pouco mais reflexivo a respeito de Final Fantasy XII, e gosta de Final Fantasy, recomendo que tu veja esse vídeo aqui, em que eu fiz um vídeo completaço a respeito da história de Final Fantasy VII. Não apenas a história do enredo, mas também o desenvolvimento, curiosidades, enfim. Tá muito completo, é praticamente um documentário. Se tu gosta de Final Fantasy, eu recomendo muito esse vídeo aqui. Grande abraço, até a próxima.